Salve, salve aí quem é da terra e proximidade. É nóis, tamo junto. Bom, mais um capítulo extra. E começando na capa padrão One Punch, tem um monstro girassol derrotado, pra não dizer falecido. No local tem uma senhora que agradece o Saitama, que nessa época ainda era cabeludo, agradece pelo salvamento. Aparentemente, o monstro queria assaltar a loja de doces. Isso faz algum sentido? Pra mim não faz, e tá tudo bem. Saitama dá a letra e diz que a velhinha deu sorte que ele estava de bobeira na região ou então, não iria acontecer nada porque humanos são imortais. Dito isso, imagino que isso seja antes, quando a cidade fantasma ainda tinha pessoas vivendo nela. Bom, a senhorinha fica agradecida e decide agradecer de uma forma melhor, então insiste que o Saitama tem que levar um saco de doces como pagamento. Doces para um ano, ou ele fica forte, ou diabético. Saitama aceita porque está ficando sem dinheiro, mas não sabe o que fazer com um ano de doce, poderia vender no sinal, mas trabalhar não é o forte dele. E isso já torna a minha teoria do Saitama ser um herdeiro forte. Os pais dele não eram trilionários, mas tinham um pé de meia gordinho. Porque pra mim, não faz sentido uma pessoa que nunca trabalhou na vida, em um país que não tem assistência social, como um Bolsa Família da vida, ter dinheiro. Excluindo o trabalho como herói, que ele nem considera um trabalho, ele é um herói por passatempo, certo? Além disso, nunca foi mostrado o Saitama trabalhando, nem como flanelinha. Então, dá pra dizer que isso é uma tentativa do Murata de corrigir esse erro, imaginando que esses capítulos extras sejam ideias do Murata. O que nem precisava, vamos ser sinceros. Pessoal nem percebe que o motivo do mundo de One Punch Man ser irrealista não é por causa dos monstros e heróis superpoderosos. Fora que, uma doação de um ano de doce ou qualquer outra coisa que ele possa receber, não preenche tudo. Assim sendo, dá pra dizer que nesse momento, ainda não, mas não muito tempo depois disso, o Saitama deve ter começado a comer partes de monstros. E com todos os acontecimentos desse capítulo, além de ter informações de capítulos futuros, dá pra montar uma lista de exigências que devem ser cumpridas para alguém se tornar super poderoso. Pegando a ideia que tenta explicar o porquê o Saitama se tornou poderoso, mas outros personagens não. As exigências do Saitama eram baixas porque ele era um humano fraco. Dito isso, as exigências são: levar o corpo ao limite de suas capacidades físicas e acumular desgaste físico. Levar o corpo a um colapso e experimentar o processo de morte, chegando bem perto do caixão. E por fim, comer partes de monstros. Os monstros são seres, humano ou não, que superaram os seus limites. Uma planta comum para se tornar um monstro precisa superar o seu limite e ganhar consciência. Então imagino que uma maçã que cresce num monstro árvore de maçã, por exemplo, seja infinitamente mais nutritivo para o corpo que uma maçã que cresceu de forma normal. Então, imagino que comer partes de monstros é essencial. Mas, tem uma coisa extra que no mundo de One Punch Man é muito importante. E isso é, não ser consumido por sua obsessão. A obsessão é muito comum em One Punch Man, todos os seres possuem e isso fica mais claro nos monstros e nos heróis. Quem sucumbe à sua obsessão se torna um monstro e quem consegue se manter consciente, consegue manter sua forma, entre aspas, mais bonita. Mas é isso, pra mim, se alguém quer alcançar, não a força do Saitama em si, mas o estado em que ele está, precisa cumprir essa listinha. Alcançar o limite físico, superar a morte, comer partes de monstros e não sucumbir à sua obsessão. Enfim, voltando, Saitama volta pra casa carregando um ano de doces. E digo mais, nesse saco não tem um ano, mas nem fofo fudendo. Enfim, enquanto volta pra casa, Saitama assume a posição de narrador para explicar um pouco do que tem feito e sobre como se sente. Ele revela que já derrotou mais de 10 monstros desde que começou essa brincadeira. Também deixa claro que não faz pelos outros, mas a forma mais fácil de saber que está fazendo a diferença é quando as pessoas agradecem. E ele gosta, isso reforça a sua motivação o ajudando a se manter focado. Além disso, ele sente que está superando os limites do seu corpo a cada novo dia. E enquanto narra isso, de fundo, Saitama volta pra casa pensando: o meu dinheiro está acabando e a forma que vivo agora, não parece que vai fazer o dinheiro voltar. O Murata dando as dicas sobre como o Saitama vai começar a comer monstros. É só pensar, de repente aparece um monstro galinha pondo ovos, você vai destruir ou comer. São só ovos, e ainda vai economizar um dinheiro. Também vale comentar, nesse pacote de doces, tem um Saitama gigante. Seguindo em frente, e de volta no apartamento do Saitama, o prédio parece muito mais acabado que nos capítulos atuais. O prédio beija a minha. Mas bem, no momento o Saitama está treinando, fazendo uma rodada de flexões, o famoso marinheiro. Ele já vai no número 100. Quando ele atinge essa marca, o seu corpo faz questão de mostrar que estava no limite. Ele começa a sentir uma sensação de ardência pelo corpo inteiro. A dor é tanta que ele não consegue ficar em pé e cai no chão enquanto trinca os dentes em agonia. Mas, Saitama é firme, ele engoliu a dor e seguiu com o seu treinamento. Depois das flexões, veio a corrida. Nesse momento Saitama assume mais uma vez a posição de narrador para explicar sua situação atual.
Ele revela que hoje ele está batendo a marca de 300 dias treinando e isso nem é um ano. Não sei a conta exata para dizer quantos meses terminam em 31 dias e quantos terminam em 30. Fiz uma conta por cima e deu 9 meses e algumas semanas, isso quer dizer que em menos de um ano, o treinamento já tinha feito um efeito absurdo. Ainda como narrador, Saitama comenta como o seu corpo vem se acostumando com o treino diário, além de ganhar mais força física, em resumo, resistência. De fundo, tem o Saitama correndo, ele já demonstra uma velocidade sobre-humana ao avançar quase 1 metro a cada nova passada. Saitama está tão rápido, que passa ao lado de um garotinho passeando com o seu cachorro. Mas nenhum dos animais vê o Saitama que vai embora. Até que de repente, uma buzina rouba a atenção do futuro careca, olhando para trás, Saitama vê um carro avançando na direção do garoto e seu cachorro. O espaço é de menos de 1 metro e o Saitama saiu atrasado. Porém, ele não se conteve. Correndo com toda a sua força, Saitama deixou um rastro de pegadas no caminho. De alguma forma ele colocou o cachorro na cabeça e agarrou o garoto, então usou o carro como plataforma e saltou por cima dele. A pisada foi ainda mais pesada e fez os pneus abrirem para os lados e assim, ele salvou a dupla de animais. E essa sequência é muito interessante. Primeiro que já nessa época, a força do Saitama já era equivalente a um herói de classe A, me arrisco dizer que no topo do ranking. Segundo que, o Saitama não possuía controle nenhum da própria força. Hoje em dia ele se move muito mais rápido e mesmo assim, não causa danos ao chão. Dito isso, Saitama salva o pivete e dá uns cascudos no garoto enquanto diz, tá achando que tem peito de aço, ô animal. Se o carro te pega tu vira estatística, hein? O garoto só agradece enquanto o cachorro coloca o Saitama pra mamar. Enquanto isso acontece, Saitama ainda como narrador diz, agora me movo como heróis provavelmente fariam. Porém, tem um problema. Assim que a adrenalina abaixa, Saitama volta a ter dores pelo corpo. O excesso de exercícios está matando ele. O corpo está tão no limite que qualquer exagero, o corpo inteiro dói. E mais uma vez, o Saitama só aguenta a dor. E como é um mangá, ele nem tem tempo de deixar a dor baixar, porque do nada, saindo de uma dimensão paralela, um ser misterioso aparece. E vale comentar que onde peguei esse capítulo, tem um quadrado em branco, o lugar onde deveria ter o nome do monstro e o nível de desastre. Pesquisei e peguei essas informações. E até aí, tudo bem, mas durante a pesquisa, vi que esse monstro é chamado de ser misterioso. Como se ser misterioso fosse uma raça diferente de monstro. E para mim, um ser misterioso é só um monstro desconhecido. Mas enfim, voltando, o monstro usa óculos de grau, é careca e muito músculo, ele usa luvas, um cinturão e sapatos de boxe. Ele parece estar sem nada, mas imagino que use uma cueca no mesmo tom de pele. Outra característica desse monstro é a careca dele, o negócio é cheio de veia, ele parece estar irritado 24/48. Dito isso, o monstro chega gritando, sou muito forte, olhe pra mim, meus punhos são como vespas. Então faz uma homenagem ao Ryu, se não estou maluco, e amassa um carro na porrada. Inclusive, parece o carro que o Saitama acabou de destruir, mas não tenho certeza. E bem, Saitama vê tudo isso, mas ele ainda está zoado e reclamando que esse tipo de coisa só acontece nos piores momentos. Já o monstro, depois de se exibir destruindo o carro do amiguinho, se voltou para as pessoas que já tinham começado a correr faz dias e explica como terminou assim. O lance da obsessão, o monstro explica que passou dias repetindo o mesmo treino de boxe, Shadowboxing. Que basicamente, é um treino onde você enfrenta um oponente imaginário. Ele ficou trancado em casa treinando até sua obsessão o consumir e ele passar por essa transformação. Ele também diz que alcançou o nível Deus, mas isso é coisa de quem não sabe de nada. E depois, o monstro diz que precisa bater em um ser humano, só assim, ele ficará satisfeito. Bater em outro ser humano, às vezes, pode ser satisfatório. É nesse momento que o quadrado em branco aparece. E nele deveria ter o nível de desastre que é Tigre e o nome do monstro que é, encarnação da corda da luz elétrica. Isso porque ele usou a lâmpada do quarto dele como referência para o treino. O que também vale destacar aqui é que, os monstros de One Punch Man são sempre confusos. Um mar de gente em volta do maluco e ele vai bater em um carro. E só decide bater nas pessoas depois que elas fugiram. Mas tudo bem, nesse meio tempo, o Saitama reuniu força e avançou para cima do monstro. Que percebeu e reagiu balançando o braço para trás. Um movimento simples, mas o Saitama não está no seu melhor momento. O monstro também parece ser mais forte que ele. E a parte mais interessante disso é que o monstro tem mais força ao atacar para trás, em um movimento que nem tem como colocar muita força, do que dando um soco direto. A primeira pancada fez o Saitama voar, atravessar os vidros de um caminhão, amassando as portas no processo e finalmente parar numa parede. Com força o suficiente para que ele ficasse preso na parede. Já o segundo movimento, um soco de frente com a esquerda, só fez vento, a parede atrás do Saitama até parece que sofreu menos danos, visualmente falando, o primeiro golpe é infinitamente mais poderoso.
Já o Saitama, que também parece muito menos machucado que no primeiro golpe, cospe um dente ruim. E enquanto o monstro grita que não fez o suficiente e que quer socar mais forte, pois é, as coisas mudam de significado com o passar do tempo. Mas enfim, Saitama se levanta, limpa a poeira e com sua característica expressão idiota, avança contra o monstro. Um golpe indefensável, direto na cara para mandar o monstro pra terra dos pés junto. E na cena seguinte, Saitama aparece nos dias atuais, saindo de casa depois de escovar os dentes. E digo mais, o migué pra confundir quem lê, é o dente. Que possui na minha visão, duas mensagens. A primeira é que gringo é tudo porco, principalmente esse pessoal que vivia colonizando terras. Povo que não escova os dentes. Segundo que, se você tem um dente ruim, você sabe disso. Não tem como o Saitama sentir uma dor absurda e não saber que essa dor vem da boca dele. Então, pra mim, o dente ruim é uma representação de um limite superado. O dente não caiu porque de fato estava ruim, é como se fosse uma dica, uma forma do corpo expressar que superou o limite e se tornou mais forte. Se fosse em um jogo, o emblema mudaria de bronze para prata. Entendeu? Ainda mais se você der uma atenção à frase final desse capítulo que vem ao lado de um 2. Porque a primeira dica do poder do Saitama é ele comendo a alga do monstro, então o 2 sinaliza a segunda dica. E depois do 2 tem a chave para o seu poder. Que novamente tem duplo sentido, tem o sentido de ser uma dica do segredo do poder, mas também uma mensagem para vocês arrombado que não escovam os dentes. Mas enfim, esse foi o capítulo 20.5 do mangá One Punch Man. Intitulado, Escovando. Você chegou até aqui, é nóis. Forte abraço e até.